Ele foi o assassino em série mais abominável da história do Kansas. Ele ficava dirigindo pelas ruas e quando via uma mulher, ele olhava para ela e então dizia: "Você é a próxima." Ele se intitulava BTK. Ele amarrava... Ele levava um kit com ele, a corda com que amarraria as vítimas e os sacos plásticos que ele colocaria sobre suas cabeças. Ele torturava... My mother begged for her life, yet he showed no remorse. Ele matava. You will find homicide 43 South Pershing, Nancy Fox. Por 3 décadas, ele provocaria a imprensa e a polícia num jogo perverso de gato e rato. Não havia mais nada que pudéssemos fazer, exceto, infelizmente, esperar pela próxima vítima. Mas BTK teria nascido para matar? Para mim, havia 2 pessoas naquele corpo. Uma delas era o marido e pai, o líder dos escoteiros. A outra pessoa era um completo animal. Tenentes. I had broken into the house and waited for her to come home. Esta é a confissão de um assassino sádico. Were you armed with a handgun at that time also? Yes, I had a handgun. What happened when you I came back? actually had 2 handguns. Finalmente pego depois de aterrorizar uma comunidade por décadas, ele descreveria seus métodos e motivações com frieza de detalhes. The strangulation wasn't working on her, and I used a knife on her. Revelando a mentalidade de um psicopata. If you read much about serial killers, they go through what they call the different phases. E desvendando um mistério que aterrorizou uma cidade por 30 anos. Wichita, Kansas, que já foi chamada de Cidade das Vacas, devido ao grande número de rebanhos no Texas. Hoje é mais conhecida como Cidade da Aviação. É um lugar pacífico no coração do cinturão da Bíblia, que é frequentemente assolado por tornados. Mas em 1974, Wichita foi assolada por um tipo bem diferente de tempestade. Para o povo de Wichita, isso foi absolutamente tenebroso, absolutamente assustador. Porque assassinatos desse tipo aconteciam em Nova York, na costa oeste, ou na Europa, mas não aconteciam aqui no interior. Naquele tempo, Richard Lamanian era o capitão do Departamento de Polícia de Wichita. Era um bairro muito distinto, com índice baixíssimo de criminalidade. Certamente, ninguém pensaria por um segundo que pudesse haver esse tipo de crime por lá. É aquela casa logo ali. Na Murdoch com Edmund. É o local do crime. E ele entrou pela porta dos fundos. Ele cortou o telefone e então entrou pelos fundos. Dentro da casa, os detetives encontraram uma cena que eles jamais esqueceriam. Havia uma mãe e um pai e 2 crianças que haviam sido mortas em um ritual. A família Otero tinha acabado de se mudar para uma pacífica região no subúrbio. O invasor havia estrangulado o pai, Joe, e sua esposa, Julie, e depois voltado sua atenção para o filho deles. Havia evidências no caso do Joey, que tinha 9 anos, que ele havia colocado um saco sobre a cabeça do Joey para sufocá-lo lentamente e sentado numa cadeira para ficar observando. Quando ele finalmente percebeu que tinha matado os pais e o menino, ele levou a Josephine, uma menina de 11 anos, para o porão e a enforcou. O massacre da família Otero seria apenas o primeiro de uma série de assassinatos que perduraria por décadas e que não seriam totalmente explicados até que o agressor finalmente se pronunciasse 30 anos depois. Is this something you were doing for your personal pleasure? Sexual fantasy, sir.
Dennis Rader nasceu em 1945 em Pittsburgh, no Kansas, mas passou a maior parte da sua infância em Wichita, no Kansas. Ele era o mais velho de 4 filhos e até que ele teve uma infância normal. Roger Farthing entrou na escola no mesmo dia que Dennis Rader e cresceu junto com ele. Na pequena comunidade dos arredores de Wichita, Rader teve uma infância aparentemente tranquila. A mãe dele trabalhava no mercadinho. O pai dele trabalhava na ferrovia e por muitos anos. Pessoas muito, muito boas. O Dennis era muito na dele, muito quieto. Nós vivíamos perto do rio. Nós passávamos bastante tempo no rio, ou pescando, ou caçando, ou todo esse tipo de coisa. E aquilo era o tipo de coisa que o interessava, mais do que esportes e ginástica e esse tipo de coisa. Sabe, ele nunca foi notável em nada. Ele nunca estava à frente de nada. Mas ele sempre participava, ele sempre estava lá, ele fazia parte do grupo. Apesar de Dennis Rader parecer enturmado no grupo de amigos, mesmo que um tanto à margem, sentimentos e pensamentos obscuros e alarmantes se formavam em sua mente juvenil. Quando ele estava crescendo, uma das coisas que ele mencionou era que tinha uma memória muito viva de sua avó matando galinhas e que ele vibrava com aquele tipo de atividade. Nós passávamos muito tempo lá no rio e ele, sabe, fazia armadilhas e pescava. Alguns dos meus colegas, que provavelmente conviviam bem mais com ele naquela época, alguns deles já tinham me falado que eles viam que, ainda jovem, ele ia atrás de tartarugas e esse tipo de coisa. E em vez de, talvez, sabe, só matá-las, como a maioria de nós faria se fosse uma tartaruga ou lagarto, eles disseram que ele as enforcava. Bom, eu nunca vi nada disso. Eu não ouvi nada sobre isso até que ele foi condenado. Mais tarde, ele revelaria que gostava de torturar animais e que tinha um fetiche por lingerie feminina. Nenhum desses comportamentos era aparente naquele tempo, mas os dois comportamentos seriam relevantes para que Dennis Rader se tornasse o assassino em série que se tornou. Um acontecimento em particular viria a ser fundamental na formação do comportamento sexual de Rader. Quando ele tinha por volta de 12 anos de idade, uma professora o humilhou na sala de aula. Ele ficou muito bravo com aquilo e ele foi até a casa dela, mais tarde, já à noite, para espiá-la pela janela. E ele tinha uma corda com ele. Ele amarrou a corda em volta da cintura bem apertado e enquanto observava a professora pela janela, ele teve um orgasmo. Então aí temos a corda muito associada ao prazer sexual, assim como ao voyeurismo e ao sentimento de poder sobre outra pessoa. Então essas coisas estavam começando a se fundir enquanto ele se desenvolvia como jovem. Ali, no começo da sua adolescência, tudo isso se tornou parte das suas fantasias futuras. O jovem Dennis Rader, que cresceu numa pequena e pacífica comunidade e cuja infância parecia completamente normal para todos à sua volta, estava vivendo um turbilhão interno, mas ninguém poderia prever o resultado devastador daquelas fantasias que cresciam dentro. Dennis Lynn Rader cresceu nos arredores de Wichita, Kansas, e era o mais velho de 4 filhos. Apesar da vida familiar aparentemente sólida, em plena adolescência, Rader estava passando por mudanças que o distanciariam dos outros garotos. Naquela época ele estava no 8º ou 9º ano e vinha tendo sonhos eróticos e sentimentos eróticos que ele sabia que nenhum outro jovem tinha. E ele disse naquele ponto, eu sabia meu futuro. Eu sabia o que iria ser. Depois da universidade, Dennis Rader passou 4 anos na Força Aérea dos Estados Unidos como mecânico. Então retornou ao Kansas, se estabelecendo em Park City, ao norte de Wichita. Em maio de 1971, Rader casou com uma garota local. Mas apesar da imagem de família feliz que ele passava, Rader ainda estava vivendo com seus demônios internos.
Aparentemente, Rader era um pilar da comunidade, mas ninguém conhecia realmente sua vida interior, que ele manteve muito escondida de todos, inclusive da sua esposa. Ele escondia tudo muito bem. Rader lia revistas de detetive que frequentemente mostravam cenas de tortura e bondage. E ele também colocava suas fantasias doentias no papel, fazendo dezenas de desenhos sinistros. Sabe, muitas pessoas leem aquelas revistas de detetive, mas elas não fazem aquelas coisas. Mas assassinos em série veem aquilo e podem seguir com aquilo. Eles podem fazer aquilo, está nas mãos deles. E ele chamou aquilo de fator X. O que ele realmente está falando é sobre parafilia, um padrão, um comportamento sexual que o estimula não apenas a matar, mas a degradar sexualmente a vítima de alguma maneira sádica. E ele era inteligente o suficiente para se informar sobre assassinatos em série, para entender a si mesmo. Então ele se tornou perito em como evitar ser preso, e ele sabia o que outros assassinos em série fizeram de errado para serem presos. Os pensamentos, planos e fantasias de Dennis Rader finalmente ganharam o mundo real, quando em 15 de janeiro de 1974, ele assassinou brutalmente os Otero. Levaria um pouco mais de 30 anos para a polícia e o povo de Wichita saber exatamente o que acontecera. E eles escutariam do próprio Rader na única e horripilante gravação do julgamento. As mortes dos Otero, para começar, foram precipitadas pela visão da esposa e da filhinha deles. E acho que foi um contato inicial motivado sexualmente que o levou à casa dos Otero. Well, I confronted the family, pulled the pistol, confronted Mr. Otero. There I realized that, I didn't have a mask on or anything. They already could ID me. Made a decision to go ahead and cut him down, I guess, or strangle him. First of all, Mr. Otero, a bag put over his head and strangled. After that, I did Mrs. Otero. Then I strangled Josephine while she was down. And then I went over to Junior and put the bag on his head. And then when I went back, Josephine had woke back up. What did you do then? I took her to the basement and eventually hung her. Did you do anything else at that time? Yes, I had some sexual fantasies. Depois de se divertir com os Otero, Rader correu para casa, já que sua desavisada esposa estava para chegar do trabalho e ele queria estar lá para recebê-la. Perguntamos a ele sobre a esposa, como você pôde, como ela não ficou sabendo. Ele disse que uma vez, por volta de 79, começo de 80, quando uma de suas mensagens apareceu na primeira página do jornal, que ele estava lá sentado durante o café da manhã, lendo o jornal, quando sua esposa veio por trás de seu ombro, leu o que estava escrito, então disse, olha isso, ele erra aquela palavra do mesmo jeito que você. E o Dennis disse, eu pensei que ia ter que matá-la, mas ela não disse mais nada, então eu deixei pra lá. Enquanto a cidade se recuperava do horrível assassinato da família Otero, Dennis Rader estava espreitando, procurando sua próxima vítima. Ele espiava Cat Bright, de 21 anos, quando ela recebia o correio em sua casa em Wichita, na Rua 13 Leste. Cat era aluna da Universidade Estadual de Wichita. E ela tinha vindo para casa durante o dia com o irmão dela, que também era estudante. E o que eles não sabiam era que o BTK estava lá dentro e esperando por eles. Rader não esperava que Kevin, o irmão de Cat, estivesse lá. I think I had him tie her up first, and then I tied him up, or vice versa. O irmão conseguiu se soltar. Ele levantou e começou a gritar. E o BTK apareceu e atirou na cabeça dele. I could see the blood, and as far as I'm concerned, I thought he was down. And then went and started to strangle Catherine. And then we started fighting because bonds weren't very good. And so back and forth we fought. Então o BTK pegou a faca e esfaqueou Cat diversas vezes, matando-a.
Mas o irmão dela reagiu. E, mesmo desorientado e sem entender o que estava acontecendo, ele conseguiu fugir pela porta da frente, gritando por socorro. Oh, I tell you what I thought. I thought the police were coming at that time. I heard the door open. I thought, no, that's it. And I stepped out there, and I could see him running down the street, so I quickly cleaned up everything that I could and left. Apesar de ter planejado o assassinato, Rader falhou em não levar todas as suas amarras com ele. If I had brought my stuff and used my stuff, Kevin would probably be dead today. I'm not bragging on that, it's just a matter of fact. Quando você olha para os primeiros assassinatos dele, ele teve sorte. Porque ele poderia ter sido pego pelos seus erros, no primeiro ou no segundo facilmente. E ele realmente pensou que seria preso. Ele certamente tinha sido descuidado, provavelmente tinha deixado coisas para trás e estava nervoso pensando que ia ser preso. Ele pensou que tinha cometido um erro bem sério. Nós pudemos falar com o irmão diversas vezes, obviamente por causa do trauma que ele havia sofrido no cérebro. Ele foi incapaz de realmente nos revelar muita coisa, exceto que o assassino era caucasiano e sua idade aproximada, e isso foi basicamente o que conseguimos dele. Não muito tempo depois do assassinato de Cat Bright, a imprensa divulgou que um grupo de mais 3 homens estaria envolvido com a morte do Zotero. Rader ouviu que outra pessoa estava ganhando os créditos pelos assassinatos e ele não pôde suportar aquilo. Aquilo motivou a primeira comunicação do BTK. E o jeito como isso chegou até nós foi por carta. Ele contou para a polícia que não ia parar. Ele ia continuar a fazer aquilo. Se vocês não me pegarem, mais pessoas nesta comunidade vão morrer. 3 anos se passariam antes que ele atacasse novamente. O seguinte foi em 1977 e eu estava no comando naquele momento. A Shirley era mãe solteira e em casa havia algumas crianças. The kids were really banging on the door, hollering and screaming. She got sick, threw up, got her a glass of water, comforted her a little bit, and then went ahead and tied her up, and then put a bag over her head and strangled her. Como um longo período se passou desde os últimos assassinatos, os investigadores não associaram o assassinato de Shirley Bayan aos da família Otero, nem ao de Cat Bright. Em parte, o longo tempo entre alguns dos assassinatos teve a ver com ele ter um filho e mais tarde ter uma filha. Ele foi capaz de compartimentalizar a sua vida. E por ser capaz de compartimentalizar a sua vida, ele podia ser um bom pai. E também podia matar. 9 meses depois, em dezembro de 1977, BTK atacou novamente. Mais tarde, ele chamaria o caso de seu ataque perfeito. A Nancy era solteira, uma bonita jovem que vivia sozinha. I went around to the back of the house, cut the phone lines, broke in, and waited for her to come home. É claro que ela entrou no apartamento, sem saber que ele estava lá, e então ele a dominou. Told her there I was had a problem, sexual problem, that I would have to tie her up and have sex with her. She was a little upset. We talked for a while. I handcuffed her, had her lay on the bed, and then I tied her feet, and then I got on top of her, and then I reached over, took the belt, and then strangled her with the belt at that time. Ela foi asfixiada até que estivesse quase morta, e aí, enquanto fazia isso, ele se masturbava no penhoar dela. O que é excitante para alguém como Rader é prolongar a agonia da vítima, porque é isso que é estimulante para pessoas assim. A definição de sadismo é essencialmente infligir dor a outra pessoa, e infligir a dor é um jeito do sádico de se assegurar que ele está de fato no controle. E que Rader fazia, e tantos outros assassinos sexuais em série fazem, é usar uma corda ou alguma coisa assim, e então quando a pessoa está quase morrendo, eles relaxam a pressão e deixam que a vítima se recobre. E aí aplicam uma pressão adicional. Dessa maneira, o sofrimento é prolongado. E era assim que Rader prolongava sua excitação sexual. De fato,
Rader estava tão satisfeito e orgulhoso do que pensava ter alcançado que ele fez algo extraordinário a fim de ganhar crédito da imprensa e da polícia. No dia seguinte, ele mesmo comunicou o assassinato para a polícia. Ele nos ligou de um telefone público, nos informando que encontraríamos uma pessoa morta e nos deu o endereço. You will find a homicide at 43 South Pershing, Nancy Fox. Os policiais foram para lá, os investigadores acharam tudo. E o que ficou claro para nós era que o BTK tinha voltado e era um assassino em série. Em 10 de fevereiro de 1978, 2 meses depois do assassinato de Nancy Fox, a estação de TV local KAKI recebeu uma carta macabra. Era de BTK e nela ele reivindicava a autoria dos assassinatos do Zotero, Shirley Bayan, Nancy Fox e de uma outra vítima não identificada. Ele exigia a atenção da mídia e anexou um poema intitulado "Oh, Morte a Nancy", junto com um desenho de Nancy Fox morta em sua cama. Pouco tempo depois eu anunciei que estávamos trabalhando com o FBI. Já estávamos trabalhando com outras agências locais, com o Bureau de Investigação do Kansas, já que tínhamos um assassino serial. Foi quando realmente aumentaram as vendas de cadeados e também as vendas de armas naquele período, porque nunca tínhamos tido nada daquilo. Aquilo nunca tinha acontecido em Wichita, Kansas. Rader estava agora ganhando a atenção que tanto desejava. Rader queria status. Rader achava que era mais esperto do que qualquer outra pessoa naquela comunidade. E o jeito que ele demonstrava isso não era apenas pela cena do crime, onde expressava o seu domínio sobre as suas vítimas. Ele podia demonstrar aquele status, sua esperteza e seu poder ridicularizando a polícia por não ser capaz de prendê-lo. Do ponto de vista da polícia foi extremamente frustrante. A gente pensava, quando é que isso vai acabar? Não é que ele estivesse fazendo isso a cada 1 ou 2 meses. Ele demorava 1 ano ou mais, 2 anos ou 3 anos. Não havia mais nada que pudéssemos fazer, exceto, infelizmente, esperar pela próxima vítima. Essa era a parte triste. A polícia estava perdida e as cartas provocativas de BTK continuavam a chegar. Os moradores de Wichita ficaram assustados, se perguntando quando ele mataria novamente e quem seria o próximo. Em 1977, Wichita, no Kansas, estava sendo aterrorizada por um assustador assassino em série há quase 4 anos. A polícia ainda não tinha pistas. E o infrator Dennis Rader, que se intitulava BTK, iniciais de amarrar, torturar e matar em inglês, ainda esperaria quase 7 anos para atacar de novo. Mas o que estaria distraindo Rader de sua obscura sina de assassino em série? Depois de Rader ter matado 7 pessoas, ele voltou a estudar justiça criminal. Não porque queria ser uma boa pessoa ou então ser um cidadão modelo. Na verdade, era para se aperfeiçoar no seu ramo. A perseguição das vítimas de Rader e o planejamento meticuloso dos crimes ficaram claros nas cartas de BTK. I have many what I call them projects. There were different people in the town that I followed, watched. It was basically a selection process. Os projetos dele envolviam perseguir, determinar como ele mataria a pessoa, a melhor maneira de surpreendê-la. Ele tinha que se certificar que não deixaria rastros, tinha que se certificar de que todos os pontos estivessem cobertos. E ele resolveria tudo isso com a perspicácia condizente com a sua natureza obsessiva. Ele tinha que ter tudo planejado certinho. Ele levava um kit com ele, era uma sacola preta, a corda com que amarraria as vítimas e os sacos plásticos que ele colocaria sobre suas cabeças. Ele tinha fita adesiva, ele tinha uma arma e tinha facas. Ele carregava tudo o que poderia precisar. Apesar de sua natureza meticulosa, a escolha das vítimas de BTK parecia aleatória. If you read much about serial killers, they go through what they call the different phases.
That's one of the phases they go through as a trolling stage. Basically you're looking for a victim at that time, and that you could be trolling for months or years. But once you lock in on a certain person, then you become stalking. That's the victim. Ele ficava dirigindo pelas ruas e quando via uma mulher caminhando ou sentada na varanda ou entrando em casa, ele olhava para ela e então dizia: "Você é a próxima." Dennis Rader não teve que ir longe para achar sua próxima vítima. Ela morava a apenas 4 casas da casa dele. The search began first thing this morning on the eastern edge of Sedgwick County for a woman who's been missing 7 days. 53-year-old Maureen Hedge was last seen a week ago by a friend who'd taken her to dinner. She was home by 1 a.m. Saturday. Later that day, her door was found ajar, her phone lines cut, and Maureen Hedge was missing. Rader tinha preparado um álibi para a noite em que Maureen Hedge foi assassinada. Ele levou o filho para o acampamento dos escoteiros e aí Dennis Rader levantou à 1 da manhã, saiu, matou a mulher e então voltou para o acampamento como se nada tivesse acontecido. Eventually moved her to the trunk of the car, took the car over to Christ Lutheran Church, and she was already dead, so I took pictures of her in different forms of bondage. Ela era diaconisa da igreja e ele a fotografou. E foi tão desprezível porque nas fotos você podia ver as roupas do coral lá no porão. E então quando vimos aquilo, percebemos que elas foram tiradas numa igreja. Ele queria brincar com ela, com seu corpo morto. E isso é doentio. 9 dias depois do assassinato, o corpo de Maureen Hedge é encontrado. There was a dead dog there, and then right beside Ray's little father was a foot. The body was nude and police say badly decomposed. A pair of knotted pantyhose were found lying in the ditch beside it. Esta não foi a primeira vez que Rader utilizou seu posto nos escoteiros para cobertar seus crimes. Ele era um líder dos escoteiros, o que lhe garantia tempo livre para ele ficar fora de casa. Então, em algumas dessas ocasiões, o que ele fez foi deixar o acampamento onde os escoteiros estavam. E ele também praticava autoerotismo com cuidado. Ele tentava se enforcar. E até chegou a fazer uma cova, colocou uma máscara e se vestiu com trajes femininos, lingeries. Aí ele prendeu uma câmera com um cordão, uma Polaroid e tirou fotos dos feitos dele. Ele falou tudo de um modo muito natural. Era meio assim, bom, todo mundo faz isso, eu apenas fiz isso e aquilo, e esta foto aqui, eu decidi que ia fazer uma cova. Foi isso. Então eu envolvi meu corpo com um filme plástico e coloquei minhas calças e uma máscara e nós pensamos, não, as pessoas não fazem isso. Era meio estranho e foi aí que eu pensei, BTK, você tem problemas. Houve ocasiões em que ele se deixou levar por seu comportamento autoerótico e não conseguiu se desamarrar e achou que seria descoberto pelos escoteiros e aquilo seria humilhante. Mas tudo fazia parte de ser uma outra pessoa. Depois da morte de Maureen Hedge, havia mais 2 assassinatos. Primeiro foi Vicky Wegerle, em 1986. No caso de Wegerle, foi tudo muito organizado. Ele invadiu pelos fundos da casa. Ela chegou em casa depois das compras com o bebê. I drew a pistol at her and asked her if she'd go back to the bedroom with me. Ele a torturou, a amarrou e a deixou na cama. Quando o marido dela chegou, em casa à tarde, ele a soltou pensando que ela pudesse ainda estar viva. E obviamente não estava. Estava claro que tinha sido BTK. 4 anos depois, em 1991, Rader mataria novamente. Investigators say a 15-year-old boy discovered the body early this morning while he was walking his dog. Dessa vez era Dolores Davis, de 62 anos. I handcuffed her and then tied her up and then eventually strangled her. I had a plan on leaving and put her in a blanket and drug her to the car and put her in the trunk of the car. This gets complicated, we think now.
Investigators here on the scene are not giving any details as to what condition the body was found in, but at this time they are treating this case as a homicide. Depois daquilo, podemos dizer que ele meio que saiu de cena. Mais uma vez, Wichita ficou em suspense, esperando que BTK atacasse novamente. Mas nenhum ataque aconteceu. E muitas autoridades do Kansas pensaram, bom, talvez ele tenha sido detido por outro crime, o que acontece com muitos casos assim. Mas ele não tinha sido preso. Raider estava solta na comunidade à vista de todos. Todo mundo tinha suas teorias. Eu estava convencido que se ele não estava morto, era apenas mais um. Ele devia ter envelhecido e deixado para lá. Mas o que fez foi colecionar souvenirs e troféus das diversas cenas dos crimes que ele armazenava na casa da árvore que tinha no quintal, junto com as revistas de detetive e outros materiais de pornografia que ele guardava. E eu acredito que ele conseguia ficar satisfeito apenas por poder olhar para todas aquelas fotografias de cenas de crime, souvenirs e troféus que ele tirou de suas vítimas. E ele sabia de onde tudo aquilo vinha, o que era muito estimulante para ele. Durante aquele período, os filhos de Raider estavam crescendo e ele trocou de emprego. Ele se tornou funcionário público, num cargo que lhe deu a chance de exercer uma posição de autoridade na comunidade. Dennis era funcionário público de Park City. O que ele fazia era multar as pessoas que não obedeciam às leis municipais. Sabe, ele ficou conhecido por usar até régua para medir a grama e se a grama estivesse muito alta, ele multava as pessoas por isso. Ele multou uma mulher por não ter colocado a coleira no seu cão. Então a mulher foi à justiça contestar a multa. E o advogado dela ficou muito chocado com a maneira que Raider se portou. Ele ficou horas e horas e dias só tentando justificar aquelas 4 multas. Eu sou o defensor público e já vi casos de crimes, casos de estupro, que às vezes não tinham tantas provas como aquele. Raider se preparou para aquela audiência sobre uma multa como se fosse um caso grave de assassinato. Esta é a foto que o Dennis tirou do cão, do lado de fora do portão. Foi como ele provou que o cachorro estava fora. Numa situação normal, a gente simplesmente seguraria o portão aberto. Vai, vamos entrar de volta, e veria se havia uma razão, motivo para o cachorro ter saído. Mas foi o que o Dennis fez? Não, ele tentou atirar no bicho com uma arma tranquilizante. Eu acredito que isso explica muita coisa sobre o Raider. Ele é incrivelmente controlador com tudo ao redor dele. Claro que o Raider não ia querer perder uma causa daquelas no tribunal. Eu sei que o Dennis podia matar cães, ele ficava tentando atirar no Shadow do quintal. Mas eu nunca pensei que ele fosse o tipo de pessoa que matasse gente. Com o passar dos anos, Wichita foi aos poucos voltando à sua vida normal. E uma nova geração cresceu sem saber dos horrores do passado. Então, em 2004... 30 anos depois de BTK ter assassinado brutalmente o Zotero, ele ressurgiu. Tonight, Wichitans are on edge. The serial killer who terrorized Wichita for years causes new fears. E todos em Wichita foram envolvidos pela mesma atmosfera de medo que haviam conhecido anos antes. BTK havia torturado ferozmente e assassinado 10 pessoas na região centro-oeste de Wichita, entre 1974 e 1991. Então, por 13 anos, ele simplesmente desapareceu. Mas haveria mais uma virada nesta terrível série de crimes. O jornal de Wichita Eagle fez uma pequena matéria sobre aquela data, já que fazia 30 anos desde que os Zotero haviam sido mortos. Bom, aparentemente BTK viu aquilo e decidiu que precisava de mais publicidade, que ainda não tinha terminado. Eu me lembro de estar aqui sentado na minha sala. Minha secretária disse que o comandante Williams estava na linha e queria falar comigo. Eu peguei o telefone e ele disse: comandante, não vai acreditar. Acabamos de receber uma mensagem do BTK. Eu disse: é brincadeira. Ele falou: não, precisa vir pra cá. Tonight, Wichitans are on edge. The serial killer who terrorized Wichita for years causes new fears. Minha primeira reação foi pensar que talvez ele tivesse voltado. Talvez fosse remorso, talvez arrependimento. Mas não era. Era pura arrogância. Ele era mau.
Depois de décadas, o BTK estava de volta e estava pronto para brincar de gato e rato com a imprensa e a polícia. Ele começou a fazer uns joguinhos de caça ao tesouro e nos mandou por toda a cidade em busca de caixas de cereal, brincando com a palavra cereal, de serial killer, cheias de bonecas na posição das vítimas e peças de joias de algumas das vítimas. E ele as escondia na cidade, chamava a mídia e enviava um recadinho sobre onde achar aquelas coisas. Estávamos todos confiantes que, se ele continuasse assim, que finalmente nós o pegaríamos. Sua estratégia era ruim e eu acho que ele queria ser pego. Todos no departamento, eu estou certo disso, estavam torcendo para encontrar a pista certa que levaria ele. Ele estava fazendo coisas que eram estúpidas e a polícia estava montando um perfil muito amplo sobre ele. BTK estava para cometer um desastrado erro final. Claramente não familiarizado com tecnologia da computação, ele deu à polícia uma oportunidade de ouro. Era o momento pelo qual os policiais estavam esperando. Ele mandou um recado dizendo: se eu enviar um disquete, vocês conseguirão me identificar? Sejam honestos comigo, eu quero saber. E então, os policiais responderam através do jornal: pode ir em frente, que era o que ele queria ouvir. E foi quando ele enviou o disquete. Randy Stone, o detetive da Forensic Computer Crime Unit, foi quem ficou responsável por obter informações sobre o disquete que BTK enviara. Eu abri, havia apenas um arquivo. E a partir dali nós pudemos identificar que o programa estava registrado em nome da Igreja Luterana de Cristo. E que a pessoa que tinha salvado o documento por último tinha se logado com o nome de Dennis. Aquele homem era Dennis Rader, o presidente da congregação da Igreja Luterana de Cristo, ao norte de Wichita, o BTK. E nós pensamos: ai meu Deus. E foi aí que tudo começou a andar muito, 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 muito rápido. Em 25 de fevereiro de 2005, ele foi detido. Rader confessou tudo. Durante 2 dias, ele falou por 33 horas até que as coisas ficassem claras. Então, o Departamento de Polícia de Wichita revelou ao público a identidade do monstro que havia assombrado a todos por mais de 30 anos. Eu disse: quando eles anunciarem o nome dele, saiam para me dizer quem é. E eu me apoiei no capô do carro do meu filho. E eles saíram e disseram: o nome do cara é Dennis Rader. E eu quase caí do carro. Eu não podia acreditar. Nos encontros de classe, nós sempre tiramos uma foto em grupo. E estávamos todos lá no encontro de 40 anos do ensino médio, que foi logo antes dele ser preso. Minha esposa e eu simplesmente sentamos à mesa com ele e a esposa e conversamos por bastante tempo. Foi uma noite bem agradável. Não dá para acreditar que eu não tenha percebido nada por tanto tempo. Eu já perdi a conta de quantos assassinos já defendi nesses anos todos. Ele nem está na minha lista das 10 pessoas mais perigosas só por estar ou falar com elas. Eu já lidei com pessoas que, sabe, exalam maldade e também medo, que você não quer estar no mesmo ambiente que elas. Mas não o Dennis, sério, eu não via nada nele. Eu acho que é por isso que ele se safou por tanto tempo, porque quando ele não estava de fato praticando os crimes dele, ele tinha essa persona, essa aura de normalidade que ninguém suspeitava que ele pudesse ser um assassino. Foi muito difícil escutá-lo descrever as coisas que ele fez e, em alguns casos, foi na frente dos filhos das mulheres. So you put a bag over her head and strangled her. What did you strangle her with? I think on that I had tied her legs to the bedpost and worked up with a rope all the way up, and then what I had left over I looped over her neck. É algo que você quer tirar da sua cabeça. É isso que veio tentando fazer. Na sua visão distorcida e imoral de mundo, se comportar como ele fez, matando todas aquelas pessoas, é algo para se orgulhar.
e não para se envergonhar. E daí o seu entusiasmo ao ajudar a polícia e seu entusiasmo ao falar de tudo aquilo no tribunal. Não porque esteja envergonhado, mas porque está orgulhoso. Como Dennis Rader alegou ser culpado, não houve julgamento. Mas uma audiência foi marcada para se certificar de que todas as provas foram consideradas e também para dar aos parentes das vítimas de BTK uma chance de dar uma palavra final. No action or sentence bestowed upon Dennis Rader will begin to compare with the reckoning he will endure when his time for judgment comes before the Lord. Right now, he's not any remorse, no compassion, he had no mercy, and I think that's what he ought to receive. As far as I'm concerned, Dennis Rader does not deserve to live. I want him to suffer as much as he made his victims suffer. If I had your devil nature, I would delight in the fact that your congregation has turned its back on you, that your friends have deserted you, that your wife has divorced you, that your own children have disowned you, and then I would remind you that you will never have any warm, loving human contact again for the remainder of your twisted existence. Mas BTK teria nascido para matar? Não creio que uma semente do mal tenha florescido dentro dele, forçando-o a fazer o que fez. Eu realmente penso que ele foi levado por uma série de condicionamentos orgásticos, que é como chamo isso. Mas poderia ter lidado com isso de outra forma. Não teve nada a ver com a criação dele, não teve nada a ver com onde ele cresceu. Ele nunca foi maltratado quando criança. Como não há nada que pareça ter provocado isso, acho que então temos que dizer que estava dentro dele. E não acho que se possa matar 10 pessoas e ficar são. Há algo seriamente errado com o seu funcionamento interno se você é capaz de matar pessoas, especialmente crianças, e de fazer algumas das coisas que ele fez e continuar vivendo a vida e seguindo com a rotina como se nada estivesse errado. Assassinato sexual em série é um problema biopsicossexual, com ênfase em neurobiologia. Se você perguntar a um heterossexual, você se lembra de algum evento marcante na sua vida que te fez heterossexual? A maioria dirá, não, é assim que eu sou. Se você perguntar a um gay a mesma coisa, aconteceu alguma coisa na sua vida que te levou a ser gay? A maioria dirá, não, é assim que eu sou. E é a mesma coisa com esses padrões de desvio sexual. Foi assim que Rader nasceu. Isso não significa que ele estava destinado a matar alguém, porque ele poderia controlar isso. Dennis Rader killed my wife in 1986. The courts, the news media, the general public knows the vicious, cruel individual he is. All we can do, there's no punishment that you can exact upon him that will satisfy our needs. Para mim havia duas pessoas naquele corpo. E uma delas era um marido e pai, o líder dos escoteiros e esse tipo de coisa. A outra pessoa era um absoluto animal. Simplesmente não parecia o Dennis que nós conhecíamos. Era uma pessoa bem diferente. Shirley Bryan was my mother. You know, I'd just like for him to suffer for the rest of his life. Ele sofreu algum dano enquanto criança que causou isso ou que levou a isso. Ele fez isso porque é mau. Em 18 de agosto de 2005, Dennis Rader foi sentenciado a 10 penas perpétuas consecutivas. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.